Agora, virando completamente a página aqui, o Morning Show tem que continuar. 10 horas e 40 minutos pontualmente. E olha, será que a resposta dos nossos problemas, como orçamento apertado, juros na estratosfera, realmente é o empréstimo do Lula? Como a própria ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, Gleisi Hoffmann, colocou. Para não me deixar mentir aqui, tá, pessoal? Vamos ouvir o que ela falou nas redes em relação ao dito empréstimo do Lula. Vamos ouvir. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento e você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. É isso aí, meus amigos. Eu acho que, Mano Ferreira, quero te ouvir. Mano Ferreira se juntando à voz da ponderação neste programa. Manão, acho que faltou aquele amigo para avisar que a ideia era ruim, ou talvez muito ruim, até porque a nível de comunicação apenas, tá? Ela colocou juros altos e empréstimo do Lula na mesma frase. No Brasil, o país onde talvez tenha os maiores juros do planeta Terra. Pois é, Maria. Uma bela derrapada a nível de comunicação, no mínimo. Pois é, e assim, primeiro, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. É muito curioso, no mínimo, a gente ver uma ministra do governo fazendo essa comunicação tão clara e abertamente eleitoreira, falando em empréstimo do Lula para algo que, na verdade, se trata de um empréstimo do cidadão para ele mesmo. Porque a gente está falando de um desenho que foi criado onde o dinheiro que é do FGTS do trabalhador, portanto, deveria ser dele mesmo, no lugar de estar à disposição do próprio trabalhador, ficará à disposição do banco. Então, o empréstimo do Lula, nesse caso, não é para o trabalhador, é para o banco. Porque o trabalhador está emprestando dinheiro dele para o banco. É uma loucura. Mas a gente precisa separar isso em duas partes. A primeira, essa que eu já trouxe, o absurdo. A segunda é, de fato, o povo brasileiro está desesperado. A gente tem muita gente inadimplente, muita gente já endividada, e isso explica por que temos tido mais de 40 milhões de simulações desse tipo de empréstimo até agora, Marinho. O aplicativo da Carteira do Trabalho, onde o trabalhador pode fazer essa simulação e a contratação desse empréstimo, teve um pico de acessos 12 vezes maior do que a média que ele costumava ter. Ou seja, de fato, as pessoas, tem muitos trabalhadores que estão tentando se informar e simulando para ver se vale a pena ou não para si mesmo fazer esse empréstimo. Agora, a gente não pode esquecer que, no fim das contas, o empréstimo é do próprio trabalhador, porque o FGTS é dele. Ministra Gleisi Hoffmann e o próprio presidente Lula, minha cara de Dias Peixoto, dizendo que o empréstimo é dele. Já os juros deve ser só de um amigo mesmo, né? Não, essa situação, vou ser sincera que quando eu vi esse vídeo, eu não acreditei. Eu falei, é inteligência artificial, não é real. Eu falei, olha, fizeram uma fake news com a Gleisi Hoffmann. Que triste. Aí eu realmente me deparei com o fato que é real. Era tão ruim que eu não imaginei que pudesse ser real, que alguma equipe de comunicação no planeta Terra pudesse ter aprovado uma mensagem dessa, que parece que ela está fazendo propaganda para um banco de crédito. E é isso que, aparentemente, é a política econômica do governo Lula. Um banco de crédito. E aqui tem uma correção perfeita do Mano, né? O dinheiro que você
tá pegando emprestado, muito melhor seria se você sacasse e você realmente não pagasse juros a ninguém por usar seu próprio dinheiro, que é ali do FGTS. E me surpreende muito que ela fala que você pode usar 100% do valor da multa rescisória. Uau! Nossa! Gente, é óbvio isso. A multa rescisória é sua. Sim. Então, assim, fica uma situação jocosa, com uma musiquinha jocosa, com uma proposta que é de um populismo cru, assim, mas cru que chega a ser até bobinho. Por que eu digo isso? Porque no final do dia, isso é um estímulo ao crédito. Isso é um estímulo ao endividamento. Isso é um estímulo que, como o Mano bem falou, desde que foi anunciado, 15 milhões, mais de 15 milhões de solicitações de propostas. Então, não dá pra gente viver o problema da crise do governo Dilma, que foi no governo Lula um incentivo gigante ao crédito. E não pensar em poupar, não pensar em juntar esse dinheiro, não pensar em fazer compras à vista. E eu vou até pôr um a mais aqui. No final do dia, quando a gente olha para essa situação, a gente fica com medo do que vai vir depois. Porque, sinceramente, se essa é a política econômica que a gente está dando para um povo que está sofrendo com alimentos cada vez mais caros, tá complicado defender o governo federal, né? E parece que o governo já entrou nesse modo meio que de enxugar gelo com pitadas de negacionismo na economia, né, Pepe? A gente lembra bem a mesma linha do próprio presidente Lula ao sugerir que as pessoas deixem de comprar determinados produtos caso eles estejam caros. O brasileiro normalmente tem memória curta, mas nós aqui no Morning Show não temos. Mas, claro, eu quero ouvir a tua opinião sobre esse movimento. Marinho, claro que eu concordo que foi colocado pelo Mano e pela Jazz, né, que o FGTS é um valor do trabalhador e deveria ser mobilizado por ele da forma como ele quiser. Ele poderia pegar esse dinheiro e usar da forma que ele quiser, não colocar como garantia de contratação de empréstimo. Agora, é fato também que o Brasil é um país de pessoas pobres, pessoas miseráveis, né, infelizmente. Não é? E um dos problemas do Brasil é exatamente o endividamento das famílias. Então, nós temos que resolver o problema do endividamento das famílias. E, no meu modo de ver, esse programa, né, do governo, apesar de ser torto, né, de colocar o FGTS como garantia, não dar liberdade para o trabalhador usar o FGTS da forma que ele quiser, né, é um passo no sentido de fazer com que as famílias resolvam o seu endividamento, né, contraem empréstimos para poder pagar dívidas anteriores com juros menores. E, ao fazer isso, de certa forma, o governo está ajudando a economia a se desenvolver. Porque a gente sabe que parte da formação do PIB de um Brasil é exatamente quanto que as famílias gastam. Então, eu vejo com naturalidade esse movimento do governo. Claro, a proposta poderia ser muito melhor, poderia ter dado a autonomia para o trabalhador usar o FGTS da forma como ele quiser. Mas melhor isso do que nada. Então, eu vejo com naturalidade esse movimento do governo e acho que é melhor do que nada. Então, é um movimento nesse sentido que eu acho que é interessante, sim. Não, é um movimento para os bancos, né? Vale mencionar que se tem alguém que está muito feliz com uma proposta dessa, é o setor dos bancos, né? Os ditos banqueiros lá do Guilherme Boulos no debate. Isso é um incentivo ao empréstimo. O movimento para o banco é juros de 15%, Jess. Juros de 15% é movimento para o banco. Concordo, mas aí no final das contas você está dando um incentivo para a população no momento em que o juros está mais alto quase na nossa história. Lembrando ali quando foi em 2016, a população ir pegar empréstimo, contrair empréstimo. É bom para os bancos, é publicidade. Não, banco com juros altos. O Brasil é um país rentista, né? Infelizmente, quando você vê, por exemplo, que o Banco Central coloca os juros a 15%, o maior juros do mundo, né? Esse é o movimento do banco, do rentista, né? O brasileiro, na verdade, Jéssica, ele vai para a loja comprar tua geladeira, teu fogão, ele não se importa de pagar 2 vezes mais do produto. Tanto é que Magazine Luiza, Casa Bahia e outras lojas, na verdade, são, na verdade, instituições financeiras. Ele pega ali um boletinho, paga em 20 vezes e não interessa se paga 2 vezes mais caro, 3 vezes mais caro. O que interessa é ter o bem para ele. Então, na minha opinião, o Brasil é um país rentista pelos juros altos que tem. O governo deveria endereçar esse problema também. Jogo rápido aqui, Capitão Tirado, quero te ouvir também. Seria esse o primeiro caso onde você contrai um empréstimo e tem que pagar juros de um dinheiro que já era seu? Não, a fala dela, eu acho que por isso que ela não foi colocada de ministra das Relações Públicas, né? Ela foi colocada de ministra de Relações Institucionais, porque ficou uma porcaria o vídeo, né? Ela fala, apertou o orçamento, que nós causamos isso pro brasileiro. O juros está alto, porque a inflação, o governo federal não consegue controlar tudo que eles causaram para o brasileiro, agora eles trazem uma resolução mágica, ou seja, se endivide, brasileiro, endivide mais a sua família, crie mais uma obrigação para você pagar, use o seu FGTS e você já começa
o mês do seu salário tendo já um desconto para você subsistir junto com a sua família. Sinceramente, é uma vergonha, é um populismo barato, tudo de olho na eleição do ano que vem. Eles não respeitam o brasileiro, o governo PT não respeita o cidadão de bem, eles brincam, eles acham que a gente tem um nariz de palhaço. Essa é a verdade. Me desculpa, muito mal, beira ao ridículo esse vídeo da Gleisi Hoffmann.